Olá! Que bom esse retorno aqui das lives. Mudei o dia, sexta-feira. Tinha, né, antigamente eram as quartas-feiras e passei agora para sexta-feira. Achei melhor. E o primeiro tema, né, depois desse período aí, vai ser a criança interior ferida. Muitas pessoas me perguntam: o que é essa tal de criança interior? Muitas pessoas têm dificuldade em entender e às vezes até acreditar que existe essa questão da criança interior. Mas ela existe, ela é muito real. Então eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho sobre esse lugar da criança interior e como que ela é importante na nossa história, como que ela influencia, né, grande parte do nosso dia, das nossas emoções, das nossas decisões, dos nossos comportamentos. Como que essa criança aí fala tão alto ainda com a gente, né? E a gente acha que nós assim, nós estamos plenos no nosso mundo adulto. Que isso, né? Eu sou madura demais. E estamos longe dessa maturidade por conta dessa criança que a gente não olha, não observa, não quer saber, não acredita. Então essa criança interior, ela é importante. E a criança, gente, antes de sermos adolescentes, antes de sermos adultos, nós somos crianças. E essa criança, muitas vezes, ela é negligenciada por nós adultos. Então, quando eu trago, né, a importância de trazer esse lugar, né, da criança, é para reconhecer quão importante ela é. Bom dia, queridas. Sejam muito bem-vindas. Obrigada e tá pela presença. Então, como que ela é importante, né, ter esse olhar para essa criança? Porque as maiores experiências acontecem na infância, os nossos maiores traumas acontecem na infância, e a nossa relação, aquilo como nós vivenciamos essas dores, né, esses traumas, nós vamos levar para o mundo adulto. Então, eu gosto às vezes até de perguntar, assim, dependendo do cliente, da forma como tá, né, e trazer ali para o cliente assim, nossa, essa criança, qual que é a idade que essa pessoa está me respondendo? É uma pessoa de 40 ou é uma pessoa de 7, 8 anos? Porque muitas vezes é a criança que fala muito mais alto, né? É esse lugar da criança. E não um adulto funcional, um adulto saudável, um adulto maduro, dentro dessa sua idade mesmo, né? Então a criança, gente, ela precisa ser vista. E é nesse momento onde as nossas emoções precisam ser acolhidas, onde os nossos sonhos, aquilo que a gente vivenciou, é a parte pura da nossa vida. Então, quando a gente fala também, né, de criança, nós vamos falar, né, e eu acho isso tão importante também, trazer essas características da criança e como que elas nos fortalecem, tá? A questão da criatividade. Gente, como que criança é criativo? A criança, ela tem uma capacidade, né, de transformar coisas simples em algo fantástico para se brincar, né? Então, essa criatividade, esse momento, né, da brincadeira, né, do fluir ali, né, da leveza, a criança tem muito. E como nós precisamos trazer esse olhar da criatividade para o nosso mundo adulto. Às vezes nós estamos tão fechados, né, no nosso trabalho, no nosso mundo e tal, e que nós nem prestamos atenção na nossa falta de criatividade no nosso dia a dia. E a criatividade é da criança. Outra característica que eu gosto também de mostrar é a questão da espontaneidade. Criança é espontânea, criança pergunta, criança brinca de uma forma, né, onde ela cria, né, juntamente com esse movimento da leveza, essa espontaneidade. E com o crescer, nós vamos perder isso, porque nós temos que encaixar numa forma, nós precisamos ter ali, né, comportamentos, claro, né, tendo bom senso, tendo respeito com o próximo, mas nós vamos ficando cada vez mais dentro de uma forma. Nós vamos compactuando ali a nossa espontaneidade. Nossa, a gente não pode rir assim, a gente não pode perguntar tal coisa,
né? Menino, tenha modos, né? Então a gente foi encaixando ali, né, dentro do olhar do outro, né, das pessoas que estão ali com a gente. Nós vamos falar também da inocência, como que a criança ela tem esse lugar da inocência e essa inocência vai trazer para ela esse lugar também da curiosidade. Como que às vezes as perguntas também das crianças, né, elas vão sendo construídas, né? Tem essa inocência que eu acho que é um ponto bom dentro do mundo adulto, porque o adulto ele tá tão resistente, né? Ele tá tão desconfiado, né? Que ele não tem esse lugar, né? Da inocência. Tudo é malícia, tudo é maldade, tudo é ruim, tudo é atacar. E a criança ela tem esse lugar, né? Dessa inocência que faz com que fique leve, que fique espontâneo, tá? Eu acho também, né, um outro ponto, né, que a criança traz, que é o lugar da dependência. Como, né, que a criança tem a necessidade de ter alguém para para proteger a si. Então, olha só, é uma criança que precisa de um adulto para cuidar dela, para dar o banho, para alimentar, para mostrar para ela a questão das rotinas, de trazer ali a instrução de um estudo, de uma educação. E acontece que em muitas situações a criança ela se vê de uma forma desprotegida. Então esse lugar também, né, dessa ferida da desproteção, do abandono, isso vai gerar também comportamentos disfuncionais na juventude e no mundo adulto. Então como que essa criança que é tão pura, tão alegre, tão leve, essas situações que acontecem, gente, acontecem na vida de todo mundo, tá? Todo mundo tem uma criança ferida dentro de si. Por mais que os seus pais tenham sido pais excelentes, por mais que você tenha vivido uma infância maravilhosa, em algum momento aconteceu uma ferida na sua história. Então, por isso que é tão importante que às vezes essas situações, gente, que acontecem na nossa infância, nós vamos levar para o mundo adulto. Então, se eu fui uma criança que eu não fui protegida, se eu não fui uma criança que eu não fui cuidada, as pessoas não cuidaram de mim, então eu tô levando isso também para o mundo adulto. Então eu vou ter medo das pessoas. Eu vou ter medo de me relacionar. Por quê? Porque vai que eu sou abandonada de novo. Então isso marca a minha história, isso marca a minha alma. Então tem ali, opa, abandono, rejeição, falta de cuidado. Então essa criança interior ferida, ela vai te levar e ela vai influenciar as suas escolhas, as suas relações, os seus posicionamentos. É essa criança que vai ditar a sua autoestima, as escolhas dos relacionamentos. Então, como que eu não vou olhar para essa criança? Como que eu não vou olhar para a negligência desses pais em relação a essa criança ou situações, né, de abusos, de agressividades, né, situações de ausências? Tem criança, né, que às vezes nasce um irmão e a mãe precisa ficar no hospital com essa criança, com esse filho mais novo. A criança, gente, mais velha, ela não tem muita noção dessas coisas, assim, porque minha mãe precisa ficar com ele por conta que o meu irmãozinho nasceu e tá doente. Não. A criança fala assim, nossa, a minha mãe me abandonou. Então, como que trazer e resgatar esse momento para essa criança é importante. Mesmo ele sendo um adulto, tem essa criança e que se sentiu abandonada ali naquele momento. Mesmo entendendo o contexto, a criança não tem a maturidade para compreender essa situação. Então, a criança ferida, tá? Ela vai entrar nesse lugar também de uma baixa autoestima. Eu não confio, eu não acredito em mim, eu acho que eu não mereço, eu não tenho valor, eu não consigo me posicionar, eu não entendo porque as pessoas gostam tanto assim de mim. Então, a autoestima também ela vai estar muito abaixo, tá? E essa criança ela vai trazer, tá, gente, esse lugar de olhar para isso. Ei, Leandro, essa questão de criança ferida é complicada. Pois é,
Por isso que eu acho importante, né, Leandro, trazer a importância dessa criança, né, para que a gente tenha esse entendimento e dê importância para as nossas dores, né? Se eu sou uma pessoa, tá, gente, que no meu trabalho eu abaixo a cabeça, eu não consigo me posicionar, porque talvez lá na infância eu fui educada a baixar a cabeça e a ficar calada. Eu tenho uma cliente que ela usava muito uma frase, né? Uma pessoa, né, falava muito com ela uma frase e ficou muito marcada essa frase na história de vida dela. E ela começou a usar essa frase no trabalho. E no trabalho ninguém nunca falava com ela, mas ela remetia tanto a essa frase que ela se posicionava em obediência àquela voz na infância. Eu falo, né, que existem vozes que sussurram nas paredes o tempo todo com a gente, né? E como que nós vamos acreditando e dando crédito a essas palavras, né? Então, dificuldades nos relacionamentos, né? Como que as pessoas, né, têm aquela velha frase: "Nó, fulana, eu tenho um dedo podre para relacionamento. Nossa, eu só pego gente com problema. Nossa, é cada conflito com essas pessoas que eu arrumo e tal, tal, tal." É a sua criança ferida. É a sua criança ferida que tem uma ideia do que é relacionamento, porque provavelmente na infância você vivenciou a relação de conjugalidade ali de uma forma complicada, de uma forma disfuncional. Então é isso que você sabe. Relacionamento é isso. Então, quando você vê, opa, eu não preciso repetir, eu preciso ter consciência da minha história para poder fazer diferente, tá? Então, isso é muito importante. A dificuldade, gente, de estabelecer limite. Como que a criança ferida não consegue, né, trazer limite? A dificuldade para dizer um não. É ótimo para dizer não para si, mas para o outro é sempre sim, senhor. É sempre sim, eu posso e tal. Por que que muitas vezes as pessoas até ficam cheias de tarefas que nem precisam e não são da sua alçada, mas não conseguem dizer não? E aí, o que que acontece? Fica cheia de coisa para fazer, não tem tempo nem de respirar. Mas isso ela está querendo dizer: olha, gente, eu vou fazer isso por vocês porque você aceita. Eu vou fazer isso para vocês para eu não ser rejeitada. Eu vou fazer isso porque eu aprendi desde pequena que eu preciso servir as pessoas. Irmã mais velha é ótimo para servir. Principalmente mulher mais velha, tá, gente? Filha mais velha é ótima para servir. Uma dificuldade para colocar não na vida, não nas pessoas. E quando ela tenta colocar um não, aí vem a culpa. Puxa vida, mas eu falei não para fulano. Nossa, e agora? Nossa, estou até ocupada. Acho que eu vou ligar, vou mandar mensagem para falar com ela o que eu posso fazer. Porque é essa criança que foi abandonada, que foi negligenciada, que foi ensinada: opa, você tem que fazer. Você tá aqui é para fazer. E antigamente, gente, quando se tinha muitos filhos, né? Muito desses papéis das irmãs mais velhas eram cuidar mesmo, né? Dos irmãos mais novos. Por isso que eu falo, né? A irmã mais velha, né? Muitas vezes tem esse papel de servir. E uma dificuldade muito grande para olhar para si, porque o tempo todo teve que olhar para os irmãos. E aí, os irmãos crescem, casam, constituem sua vida, e ela muitas vezes fica ali: opa, não fiz o que eu pude fazer, que eu queria fazer, desculpa, né? Eu só pude fazer aquilo que estava ali, né? Então, são pessoas muito frustradas em relação à sua própria história, tá? Então, a questão do medo do abandono, igual eu já falei com vocês, né, por conta mesmo de infâncias, né, onde tiveram perdas, onde as pessoas não foram vistas como elas gostariam, né, de ter sido vistas. Essa dificuldade mesmo, gente, de estabelecer relações, né? Então, para eu não ser abandonada, para eu não ser rejeitada, eu vou tolerar toda e qualquer situação, seja ela abusiva, agressiva, indiferente, mas pelo menos eu tenho alguém.
Ou a pessoa, muitas vezes, ela nem consegue se relacionar, ter alguém ali importante na sua história, porque vai que ela vai me abandonar daqui a um tempo, tá? Então, esse lugar do abandono é algo muito importante dentro das relações, porque ela quer ter uma pessoa, ela quer ter, né, construir uma família, mas por conta desse medo do abandono, do medo da rejeição, ela não consegue ali, né, ter um relacionamento duradouro, tá? Ou então sempre fica com aquela pulga atrás da orelha, quando que vai ser? Não, fulano vai me abandonar que dia, tá? Então ela tenta se concentrar nessas histórias, nessas situações, para que o outro não a abandone, tá? E as pessoas elas se perdem nessas relações afetivas, tá? Para não ter a possibilidade de dizer não, de colocar limite ou de se posicionar nessas relações. Então elas acabam realmente por ficar em relações agressivas, em relações abusivas, porque pelo menos eu tenho alguém, né? Já ouvi muitas histórias, né, de pessoas que falaram assim, mas pelo menos ele dorme comigo. Nossa, ele me bate, mas pelo menos eu tenho comida todo dia. Ah, ele me trai, mas pelo menos ele dorme comigo todo dia. É ele que me escolheu. Ele escolheu ficar comigo todos os dias, tá? Então, esse pelo menos a gente tem que prestar muita atenção, tá? Porque tem uma dor aí, tá? De abandono, de rejeição tão grande que pelo menos ele faz isso por mim. Então, a pessoa acaba até aceitando o mínimo, porque o mínimo é melhor do que nada para a cabeça dela, tá? Mas quando a gente vai trabalhando, a gente vai ampliando essa visão para as pessoas, né? Para essas pessoas, elas começam a perceber, nossa, é melhor ficar sozinha. Tá? Porque vai ativando cada vez mais e vai alimentando esse abandono, tá? Essa tristeza, essa baixa autoestima, tá? A criança ferida também, gente, ela tem um excelente comportamento autossabotador. É uma dificuldade, gente, né, que vai para a procrastinação, o perfeccionismo, para as dependências, tá? Porque é uma dificuldade para resolver problemas, é uma dificuldade para se prontificar a se posicionar. Então, eu vou protelando, eu vou me auto-sabotando, eu não vou crescer, eu não vou desenvolver. Por quê? Porque eu não acredito em mim. Ah, eu não vou ficar com fulano, não. Por quê? Porque ele vai me trair. Então, eu vou dando essas desculpas, né, e esses comportamentos autossabotadores por conta dessa dor. Então, eu vou me auto-sabotando, né? Ganhar dinheiro? Nossa, o que eu vou fazer com dinheiro? Aí eu gasto, né? Eu tenho vício, que também tá, gente? Uma questão da criança ferida, os vícios e as compulsões, tá? Então, pessoas com vícios, né, em jogos, né, em pornografia, existe aí também, né, esses comportamentos que vão trazer a importância dessa criança ferida na história de vida, tá? Então, esses comportamentos que fazem com que você não cresça. A procrastinação, comportamentos dependentes, os vícios, traz esse lugar dessa criança ferida. Criança que passou realmente por diversas situações, né, de negligência, de falta de merecimento, né? Ah, eu não mereço ganhar dinheiro, eu não mereço ter uma pessoa bacana, tá? Eu não acredito que eu consegui esse trabalho, então eu vou auto-sabotar situações, viu? Para que eu não acredite que eu possa ganhar dinheiro, ter um bom trabalho, ter uma família, ter uma pessoa, né, que venha ser uma pessoa parceira, cúmplice, tá? Eu não dou crédito para isso, né? Por quê? Porque tem uma criança ferida aí dentro de mim, tá? Então a gente precisa prestar também muita atenção nas frases, nos nossos comportamentos, porque a gente tá ali, né, auto-sabotando, tá? Existe também uma dificuldade ali, gente, para expressar emoções, tá? Provavelmente a pessoa, quando ela tem uma dificuldade, né, para vivenciar e expressar essas emoções, foram crianças podadas na infância, né, onde ela não podia chorar, ela não podia sentir tristeza, se ela risse, tá rindo demais. Então, o tempo todo ali, né, as suas emoções, elas eram podadas, elas eram criticadas.
E aí as pessoas, né, elas foram, né, se embotando, ficando muito na reserva. E às vezes quando a gente pergunta assim, mas o que você está sentindo? Né? Pergunta pro adulto, tá? O que você está sentindo? É um trem estranho assim. Sei não. Não sei o nome. E você vai começando ali, né, a buscar, né, em palavras aquilo que o outro está sentindo, tá? Porque foram crianças podadas nas suas emoções, tá? Existe, né, uma busca por aprovação externa, por conta realmente, né, de não ter sido aprovada na infância, não ter sido reconhecida na infância. Então, é um adulto que faz, parece que tudo que ele faz tá pouco, né? Por quê? Porque eu quero que você olhe para mim, eu quero que você me aprove, eu quero que você me reconheça, tá? Então, são pessoas que estão ali, ó, o tempo todo buscando essa aprovação. Então, essa dificuldade de colocar limite, essa questão de aceitar qualquer tipo de relacionamento, tá? Por conta desse lugar de ser aprovado. Pode ter o isolamento social, né? Essas questões realmente de evitar as relações para não ser julgada, para não ser criticada, para não ser abandonada, tá? Então tem esse lugar também desse isolamento. Às vezes, gente, pessoas com transtornos, né, de depressão, de ansiedade, quando a gente começa ali a trabalhar essa criança, né, ela começa a apresentar melhoras nesses sintomas, tá? Por conta realmente de tanta dor interna, tá? De tantas situações que aconteceram, né, de abusos, negligências, abandonos, né, essa tristeza se instalou de uma forma muito forte e instala mesmo, tá? Dependendo da gravidade da situação. E aí, esses sintomas depressivos, eles aparecem, eles têm um diagnóstico, e aí nós vamos trabalhando, tá? Essas questões das perdas da infância, das situações que ela vivenciou, né? Os sintomas, eles vão diminuindo mesmo, tá? Não vão tendo tanta força assim. Então, por isso que eu falo que é tão importante, né, a gente entender o contexto desse adulto, porque antes de ser adulto ele é uma criança, né? E essa criança ela ainda fala muito com a gente, tá? Quantas vezes nós queremos, né, brincar? Quantas vezes nós queremos andar de patins, bicicleta, coisa simples. Nossa, mas olha só pra você ver, eu sou uma pessoa velha, vou andar de patins. Nossa, gente, mas eu tô velha pra isso, né? Nossa, eu vou aprender a andar de bicicleta agora? Não, eu tô velha pra isso. Mas é a criança que precisa. Opa, aprende a andar de bicicleta por ela, tá? Então a gente precisa redescobrir essa criança, redescobrir essas feridas, né? A gente precisa ter esse lugar, né, da compaixão pelas nossas histórias. Se você vivenciou, né, grandes traumas, dificuldades econômicas, dificuldades até mesmo na própria alimentação. Tem crianças que vivenciaram, gente, o mínimo do mínimo da necessidade básica. Então, hoje, quando ela tem um dinheiro, ela não sabe nem onde coloca esse dinheiro. Ela não sabe lidar com muito, porque ela viveu muito na escassez. Então, quando chega algo maior, ela não sabe lidar e se perde, tá? Porque tem ainda, né, partes que precisam ser curadas. Então, a gente fala, né, da questão da autocompaixão. Como que nós precisamos ter esse olhar de compaixão pelas nossas histórias, pela história dos nossos pais, né? Não há necessidade de julgá-los, ou de repreendê-los, ou de trazer, né, esse lugar tão difícil, porque também para eles, né, eles tiveram também momentos difíceis na vida. E se você fala e olha para a sua vida hoje, provavelmente os seus pais passaram por situações talvez até piores que as suas, tá? Então nós temos que olhar também para as nossas histórias familiares, tá? Quando a gente traz esse lugar, né, de acolhimento, esse lugar de reconhecimento dessa criança, e nós vamos trabalhar esse lugar, né, de liberar os pais, de perdoar as pessoas que abusaram da gente, né? Eu gosto muito de uma tarefa, tá? O que te lembra a infância? Né? Então, me lembra bicicleta,
me lembra brincar na rua, me lembra algodão doce. Eu peço, né, como uma tarefa mesmo, tá, gente? Que a pessoa venha andar de bicicleta, que a pessoa ela venha comprar um algodão doce, né? Tem gente que fala, eu lembro muito de um chup-chup e tal, né? Vamos procurar esse chup-chup, tá? São tarefas que eu gosto para alimentar e mostrar para a criança, opa, eu sei que você está aqui. Eu sei que existe uma pessoa muito importante e muito necessária na minha vida. E eu sei que você existe. Então é uma forma de trazer esse olhar tão importante para essa criança, tá? E quando você é adulto, tá lá brigando com alguém, passando vergonha, fazendo birra, né? Que eu falo que adulto também faz birra, tá, gente? Criança faz birra, faz pirraça, adulto também faz, viu? Você não é alecrim dourado. E aí, é por quê? Porque essa criança, né, de uma certa forma, ela teve uma ausência e não foi olhado, não foi visto e tal. Então, o que aconteceu? Esse adulto também foi para a vida assim. Aí ela encontra, né, esse adulto encontra uma pessoa birrenta também. As duas vão fazer birra. Então, quando eu entendo, opa, eu não preciso fazer birra com fulano, porque eu também tô fazendo birra, e ela também tá fazendo birra, eu vou prestar atenção. Pô, eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos. Eu não tenho mais 5, 6 anos, vai ficar fazendo birra com o outro. Mas tem adulto que é birrento, né? Tem adulto, né, que reclama, né, que murmura demais, tá? São crianças ali feridas, tá? A gente também, o nosso trabalho, né, com essa criança interior é resgatar essa alegria, é resgatar esse prazer, é resgatar essa leveza, né? Porque eu lembro de bicicleta, então vai andar de bicicleta. Nossa, eu nem sei se eu sei andar mais. A gente não desaprende a andar de bicicleta, não, tá? A Mili colocou aqui, eu sou birrenta. Pra que você tá fazendo birra? Né? Vamos cuidar dessa criança interna pra você não ter que fazer birra, tá? Porque é difícil, gente, lidar com gente birrenta, tá? E às vezes a gente, não tá fazendo birra? Vou deixar pra lá, tá? Então, Mili, cuide dessas suas birras, viu? Não fica birrenta, não, tá? Não é bom, não, viu? Então a gente vai resgatar, viu, gente? Esse lugar do prazer, essa leveza que a criança tem, né? De aproveitar. Criança aproveita o momento, tá? Trazer, né, esse momento do prazer, da alegria, né? Como que a criança, gente, ela tem uma facilidade para divertir, ela tem uma facilidade para entender, opa, por que tá todo mundo parado aqui, gente? Por que nós não vamos brincar? Tá? Então, é resgatar isso da criança para que você tenha humor na vida. Se nós não temos humor, gente, nós não vamos muito longe, não. Nós vamos acabar ficando sozinhos, tá? Uma pessoa fez uma coisa e de birra... e de birra eu não fui. Vou descontar. Fulana fez isso comigo, não vou. Não vou. A birra aí, gente. Né? Ainda bem que tem gente que fala e a gente consegue entender, né? Porque em algum momento a gente também foi birrenta, né? Fulano fez isso comigo, também não vou, né? É a nossa vingança, né? É aquele lado que a gente acha que a gente tá vingando, né? A gente só tá fazendo birra, né? Que nem adulto, você pode falar aqui, fulano, você fez isso comigo, não achei legal e tal, né? Que vergonha. Nada, menina. Isso é coisa da vida mesmo, que a gente não entende, né? Mas nós somos birrentos, né? Em algum momento nós vamos fazer birra mesmo, né? E a vergonha traz possibilidade da mudança, viu, Mili? Mas às vezes a gente quer ficar ali, fazendo pirraça, né? Como é que é? Morrinheira, né? Fazer morrinheira com o outro, tá? E a gente fica nessa vergonha mesmo, tá? Mas depois que a gente é adulto, viu? Aí a gente começa a prestar atenção, a possibilidade de a gente conversar, de falar dos nossos sentimentos, de falar o que gostou, o que não gostou, né? Mas isso vem com o tempo, tá? Com a nossa maturidade, com a nossa segurança interna, que a criança interior, né? Ela é muito insegura, tá? Então isso também, né? A gente requer muito desse manejo, né? Dessa flexibilidade que a criança tem, tá?
A criança, ela pode ficar em qualquer ambiente, né, gente? Que ela é boa, tá? Uma coisa importante, quando nós trabalhamos a criança interior, ela melhora a nossa saúde mental. Parece bobagem, né, gente? Ó, pra você ver, vou trabalhar a criança interior? Acredito nisso não. Pois é, ela te ajuda na saúde emocional, na saúde mental, porque eu vou me ajustar nas minhas emoções. Eu vou buscar resolver, elaborar, liberar os meus traumas, as minhas dores, o perdão que eu preciso, tá? A tristeza que eu preciso olhar. Às vezes eu perdi a minha mãe, né, na infância, né? E eu gosto muito de trabalhar a criança enlutada. Então, quando eu falo dessa criança enlutada, é uma criança que não vivenciou a sua dor. Então, quando eu faço um trabalho de acolher essa criança na sua dor, de acolher a criança no seu trauma, então a gente vai ressignificar, que eu acho que é um ponto fundamental desse trabalho da criança interior, que o passado ele não vai ser resolvido da forma como eu quero, porque isso já aconteceu. Mas eu vou ressignificar essas histórias, eu vou olhar diferente, eu vou humanizar essas histórias, tá? Para que ela fique muito mais leve, para que eu possa olhar para esse passado e não me fixar nele, não me agarrar a esse passado, mas eu entender, através dessas ressignificações, que é possível viver, né? Para além desses traumas, para além dessas dores, tá? Quando trabalhei criança interior com você, foi a melhor época que vivi, olha, psicologicamente. Mas aí parece que hoje voltei pro zero, tá vendo, gente? Quando eu falo com vocês da importância, né, a Miri tá trazendo aqui, de como que a gente precisa trabalhar essa criança interior, porque ela colocou que foi a melhor época que vivi. Mas aí parece que hoje voltei pro zero. Como que é ser adulto dentro da história? Como que é olhar para essa criança e entender que aquilo que ela foi vivenciado aconteceu. Mas agora, a partir do meu mundo adulto, o que que eu posso fazer? Qual é a minha responsabilidade, né? E eu acho que isso, né, quando eu trago para vocês esse lugar da criança interior, é ter essa autocompaixão, é ter o autocuidado, é eu olhar para os meus pais e entender que eles são humanos, que eles falharam, mas é o que eles deram conta. É eu entender que por conta de abandonos, de agressividades, de abusos, essa é a minha história. Gente, nós precisamos entender e aceitar, não concordar. Tem histórias que a gente não concorda, mas o nosso coração a gente aceita porque é assim que aconteceu. Não tem como eu mudar. Então, a partir dessas histórias, o que que eu vou fazer? Então, olha só, Mili. A criança interior, ela foi ouvida, ela foi vista. Você viu o tanto que você melhorou psicologicamente. Mas a partir de agora, o que que eu posso fazer como adulta? Qual que é a minha consciência que ainda, né, eu preciso tentar buscar? Existe algo ainda nessa criança que eu não olhei, que eu não acolhi? Ou tem algo dessa criança que eu não quero soltar? Porque muitas vezes as pessoas elas ficam tão presas, né, a essas histórias do passado que elas não se liberam. Elas não olham para frente. Elas ficam tão agarradas ali naquele passado porque é o passado que me deu força. Só que é uma força que enfraquece hoje. Infelizmente. Então, traga esse lugar também. O que eu estou fazendo nesse momento agora para mim? Dentro das histórias, daquilo que eu vivenciei, das minhas dores, dos meus traumas. O que eu posso fazer por mim agora? Porque você já é adulta. Você já olhou para essa criança, mas precisa de algo mais? Precisa de um posicionamento diferente para ter uma compaixão e redescobrir a força dessa criança que me faz impulsionar e ir para frente. É essa criança, gente, que não desistiu da vida. É ela que precisa ser vista.
Então eu vou fortalecer esse meu mundo interno olhando para essa criança. Eu vou nomear as minhas emoções, eu vou perdoar quem precisa ser perdoado, eu vou me autoadotar, eu vou me autoacolher, eu vou cuidar de mim a partir de agora. Mas eu preciso acolher e reconhecer a força dessa criança. Porque foi ela que falou assim, olha, eu acho que viver é bom. Porque a criança, ela acredita na vida. A criança, ela tem um prazer na vida. Então, se eu reconheço a força dessa criança que me impulsiona a crescer, a ir para a vida, eu tenho que agradecer muito essa criança. Porque foi ela que me fez chegar até aqui. Tanto é que muitas vezes eu coloco assim, olha, diga para essa criança, eu vou fazer valer a pena todo o seu esforço. Porque hoje, como adultos, nós temos muito mais armas de defesa, nós temos muito mais a conversa. A criança não. Ela está na inocência, ela está na simplicidade, né? Ela está na fragilidade, porque ela é uma pessoa dependente. E nós, como adultos, nós podemos fazer muito mais do que a criança fez, mas ela fez mais, tá? Se a gente for pensar em maturidade, em negociação, em flexibilidade de vida, o adulto tem muito mais coisas. E como que eu não vou olhar para essa criança, tá? Eu preciso trazer esse olhar de reconhecer quão forte essa criança é. Mas se eu fico agarrada na dor dessa criança, eu não vou para frente. Eu vou ficar só na dor, tá? Então, esse trabalho, né, da criança é um trabalho que te impulsiona realmente a ser um adulto funcional. A ser um adulto que vai olhar para suas histórias, compreendê-las, entendê-las, acolhê-las, integrá-las a você para você seguir adiante. Eu preciso seguir adiante. O mundo adulto é isso. A vida é assim. Então, eu trabalho ali a criança interior, vou trabalhando situações, né? E ali passa um tempo, a pessoa falou assim, Jana, eu lembrei de uma situação que aconteceu na minha infância. Nós vamos olhar para essa criança. É um tempo que passou, é a maturidade de agora. Né? Tem crianças que eu já trabalhei ali, ó, trabalho com adulto, com criança interior, né? Que eu trabalhei. Gente, passa assim, muito tempo. Às vezes a pessoa fala, Jane, eu pensei, aconteceu uma história assim, assim, assada, e me veio uma memória que eu fui abusada. E às vezes a pessoa ela nem lembrava disso, né? Trouxe-lhe, né? O inconsciente guardou ali, tá? Pra ela, né? Recalcou. E depois, opa, não, agora ela tá boa para lidar com isso, então vou liberar aqui essa imagem. E a pessoa, Jane, eu não imaginava que tinha acontecido isso comigo. E quando aparece, gente, essa imagem, essa cena do abuso ou de qualquer outra situação, tá, gente? Como que começa a fazer muito mais sentido determinadas situações que essa pessoa passa hoje, tá? Então, não descarte as suas histórias e não ache que trabalhando uma vez, né, já tô plena, pode acontecer, óbvio, mas pode ser que lá na frente traga uma memória para você. E aí nós precisamos resgatar também essa criança, tá? Dentro dessa situação. Então, um dos pontos para a gente também trabalhar, tá, gente? Essa criança é fazer com que nós venhamos trabalhar a saúde mental, né? Dentro de um processo de terapia, fazendo meditações, fazendo rituais, trazendo a presença dessa criança, reconhecendo a força dessa criança no nosso dia a dia. A gente precisa cuidar do corpo, cuidar de planejar momentos, né, encontros, né, que possam possibilitar a leveza, a alegria, a descontração, trazer esse momento, né, onde eu possa entender que eu sou responsável por mim, entender a forma onde existe uma mãe e um pai dentro de mim e eu vou usar isso a meu favor, as funções paternas e maternas de cuidado, de trabalhar, de juntar dinheiro, de direcionar o dinheiro da melhor maneira possível, isso tudo eu preciso resgatar. Então, esse trabalho também
vai fazer com que eu venha lidar mais com dinheiro, que eu venha entender o lugar da minha estima, da minha responsabilidade, do meu autocuidado, tá? Então é um trabalho realmente de resgatar essas histórias, mas também o seu lugar como adulto. Eu não vou ficar com você na sua criança interior, mas não tem como eu trabalhar o seu adulto se eu não olhar para essa história. Talvez você vivenciou grandes perdas na sua adolescência. Nós vamos olhar para a sua adolescência, tá? Ainda mais adolescência, né? Que tem tanta a busca, né? Da identidade, tantas situações que não é criança e nem adulto, né? Então nós vamos olhar também para a sua adolescência. Mas eu quero falar aqui da criança interior. Então, como que esse lugar agora, tá, gente? De resgatar, viu? Esses momentos, entender, de trazer consciência. Nós precisamos ficar conscientes aí a tudo que nós vivenciamos na nossa história. E a partir daí, de acolher essa criança, né, de ter, né, uma funcionalidade dessas histórias, direcionar, redirecionar, o adulto ele vai ficar muito mais no mundo mesmo, né, na idade que lhe compete. Aprende a colocar limite, consegue trabalhar ali o autocuidado, a sua autoestima fica muito mais fortalecida, tem o reconhecimento do seu valor, reconhece e valida o seu trabalho, né? Reconhece a sua própria limitação, apresenta características mesmo, gente, de autorrespeito, consegue, né, conciliar o trabalho e o pessoal, é uma pessoa que sabe dos prazeres da vida, mas também valida os prazeres. Ele entende, né? O desprazer e o prazer estão presentes. A forma, né, como a gente vai lidar também com os nossos relacionamentos, né, começa a ter um pouco mais de consciência, a colocar um limite, a reconhecer o seu valor também, né, das relações. Essa relação não é para mim, a pessoa não me valoriza, não me valida, tá? Então ela começa também a trazer as suas próprias escolhas, tá, gente, com essa responsabilidade. E aí, que eu acho mais bonito, mais importante desse trabalho, é essa conexão que a gente pode fazer com o nosso mundo interno. Essa conexão dessa construção do nosso mundo interno e essa coerência quando a gente corresponde a esse mundo interno. Então, o nosso trabalho terapêutico, tá, gente? É fazer com que você venha se autodescobrir, se redescobrir, de reconhecer aquela criança falante, alegre, inteligente, criativa, espontânea, inocente, tá? E como que isso pode contribuir muito para suas relações de trabalho, de afetividade, de família, né, de relações de amizade, mas principalmente da relação com você mesmo, tá? Então a criança ferida, gente, ela tem uma força enorme no nosso mundo adulto, tá? Por isso que eu quero trazer, né, eu quero mostrar para vocês, tá? Essa criança que existe, que ela é real, tá? E como que as dores dessa infância, elas impedem o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Essa criança ferida, tá, gente? Ela quer te ajudar. E nós vamos ajudá-la a nos ajudar. Então, todo esse trabalho da criança interior ferida é realmente para você ir cada vez mais além, mas reconhecendo e redescobrindo quem você é. Porque a criança, ela é a nossa essência, ela é a pureza. E a gente vai deixando de lado, tá? E às vezes nós estamos empacando na vida, nós não estamos crescendo, porque essa criança ferida não foi vista, não foi acolhida. Ok? Então veja a importância desse trabalho, dessa criança, que você precisa ver, tá? Que é fundamental na nossa história. Beleza? É isso que eu quero trazer para vocês. Eu acho que a gente tem que honrar as nossas vivências, nós temos que abraçar essas crianças, aquilo que nós vivenciamos, trazer essa segurança, né, essa força dessa criança e realmente, gente, falar com ela assim, olha, eu vou fazer valer a pena tudo aquilo que você viveu, porque você não desistiu da gente. E se eu estou aqui hoje é porque você me ajudou. Então, reconheça, gente, esse lugar da criança que existe aí dentro de você. Ok?
Obrigada pela presença. É um tema que eu amo falar. A gente pode falar muito mais coisas, mas para não ficar também uma live cansativa, né? Que fica muito tempo. Mas quero agradecer imensamente aí a presença de vocês. Obrigada, viu, pelo carinho. E qualquer coisa, né, compartilha com alguém, tá, gente, que tem aí questões que você acha que pode ajudar, né, com esse trabalho da criança interior. Traga, viu? Compartilhe essa live, né, com essas pessoas para que elas possam entender a importância desse trabalho que é muito, muito rico e muito bonito, né? Eu vejo como que os meus clientes, eles realmente se desenvolvem, né, levam adiante ali a vida quando olham para essa questão, tá bom? Ah, gente, que bom que vocês gostaram. Obrigada, viu? Muito obrigada pelo carinho, tá, gente? É sempre um prazer aí estar com vocês, tá bom? Qualquer coisa, eu vou deixar a live gravada, vou colocar lá. Coloca lá qualquer coisa que vocês tenham dúvidas ou querem falar alguma coisa, compartilhar. Pode colocar lá no comentário que depois eu respondo para vocês, tá bom? É sempre muito bom estar aqui. Um beijo grande para vocês e se vocês quiserem também me dar temas para poder falar nas lives, os temas serão também muito bem-vindos, tá bom? Um beijo grande para vocês, gente. Tchauzinho, fiquem com Deus.